Primeira chave da mensagem de hoje: confundimos o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. Eu quero falar sobre confusão. O inferno está mais interessado em confundir você do que em matar você. Porque se você é crente em Jesus e morreu, você está salvo. Se você está confuso, você pode no meio da jornada abrir mão da tua santidade, do teu propósito, da tua família, da tua alegria, da tua jornada. Se ele mata você quando você está salvo, ele perdeu mais um crente salvo. Mas se ele confunde você enquanto você está vivo, ele pode transformar a tua jornada no inferno. Irmão, olha para mim. Estamos na era da tecnologia, estamos na era da informação, e nunca houve tanta confusão como no nosso tempo. Alguns estudiosos dizem que uma criança de 7 anos, alguns anos atrás, agora já mudou isso, uma criança de 7 anos já tinha mais conhecimento do que o imperador romano no auge do Império Romano. A gente tem acesso a qualquer informação, a qualquer tempo. Tem um cara pregando em Little Haiti, em Miami, tem gente na Bélgica, Bolívia, Angola, El Salvador, Eslovênia, Arábia Saudita recebendo essa palavra. Então estamos hiperconectados, temos muita informação, temos um excesso de comunicação, mas se nos falta revelação, não temos nada. E é por isso que a maior crise hoje é em relação à nossa identidade. Você nasce, o seu gênero, ele é palpável. Me desculpa aqui o que eu vou falar, e com a liberdade que eu vou falar, mas o seu gênero é palpável. Você consegue tocá-lo e saber a diferença entre feminino e masculino. Alguém está entendendo isso? Ok. Ele é palpável. Se você entende que quer ter uma outra orientação sexual, a sua liberdade te dá acesso a isso. É a sua vida. Você faz o que você quiser. Mas não vem dizer para os nossos filhos, a partir de uma agenda de confusão, que eles não são binários. Eles têm um sexo, está bem definido, é palpável, é visível. Agora, se eles quiserem ter uma outra orientação sexual, é a liberdade deles, é o livre-arbítrio. A Bíblia e o Evangelho defendem isso. É por isso que a igreja perdeu acesso ao coração do mundo, porque a gente quer de impor aquilo que deve ser uma escolha. Irmão, se Deus quisesse a criação por imposição e não por escolha, Ele teria destruído o inferno e a serpente. Porque qual é o sentido de uma criação que me ama e só quer a mim, se não tem nenhuma outra opção? Pega isso, irmão. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal era mal para a criação, mas Ele deixou acessível, é porque Ele está deixando bem claro: eu respeito a sua liberdade, inclusive de não querer estar comigo. Agora, se aquela árvore fosse removida do jardim, tem alguma possibilidade do homem pecar? Não. A serpente exterminada, mais algum, demônio exterminado, 1/3 dos anjos dos céus exterminados, e agora? A criação não escolheu ao Criador, ela não teve escolha. O livre-arbítrio é o Criador da liberdade da criação escolher a Ele ou rejeitá-lo. É simples assim. E o gênero, idem. Você pode aceitar, você nasceu com gênero masculino, você se entende homem, ok. Você não se entende, é a sua liberdade, são as suas escolhas, são as suas consequências. Agora a gente está vivendo um tempo em que as pessoas querem trazer neutralidade sobre tudo. Irmão, não existe neutralidade no reino dos céus. O próprio Jesus disse: aquele que não ajunta, espalha. Não há neutralidade. Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Você sabe qual é a política mais infernal que está se estabelecendo? A gente ainda não entendeu, porque a gente está tão confuso. É a política do cancelamento. E eu sou ousado de falar isso, porque se você ver minhas redes sociais, tem 1.300.000 pessoas lá só no Insta, mas tem algumas porções de pessoas que criam cultura na nossa geração e no nosso país. De todas as classes, de todos os tipos, de atletas a pessoas que estão diretamente ligadas à arte, à política, à economia. Então entende isso. Eu estou deixando claro que eu não estou aqui para defender reputação, eu estou aqui para defender o Evangelho. Pega isso, irmão. Desculpa pelo cuspe. Estou vacinado, tudo certo. Vamos lá. Pega isso é muito poderoso. Qual que é a política do cancelamento? Eu não concordo com o que você falou, vamos tirar a sua voz. Você pode ter participado disso sem perceber, talvez no meio a algum reality show. Você falou: quer saber, eu não gostei dela, é isso aí, vamos cancelar.
sem perceber a gente está sendo doutrinado e estimulado a cancelar o que não concorda. Qual que é o problema disso? O problema é que vai chegar um tempo em que a sã doutrina vai incomodar o ouvido de quem ouve. Vai chegar um tempo em que a gente falar sobre a verdade que nós cremos e que nos sustenta vai incomodar. Não é politicamente correto falar sobre aquilo que você crê a respeito de Jesus. Existe uma neutralidade, vamos ser neutros. Todas as religiões, todos os entendimentos, todos os gêneros, tudo agora é neutro. Qual o problema de neutralidade? É que existe um muro e Satanás é o dono dele. Então, se você estiver em cima do muro, você já escolheu um lado. Não, eu estou indeciso. Eu estou em cima do muro. Você está em cima do muro? Você sabe que é o dono do muro? Olha o que Deus diz, cara. Eu prefiro que você seja frio ou seja quente, mas os mornos serão vomitados. Eu estou pregando a palavra. Você está comigo? Então entende isso. Qual que é o problema da neutralidade? Gênero, neutro. Escolhe quando crescer. Família, não é mais a base tradicional que a gente entende. Agora pode ter família de trissal. Agora estão querendo vender a ideia de trissal. Um casal de 3 pessoas. Irmão, o mundo está pedindo socorro, mas se aqueles que têm uma palavra que pode mudar a história se calarem, a gente não tem que ficar no arraial protegendo a verdade. A gente precisa se tornar a verdade passeando pelas ruas da cidade. Como ouvirão se não há quem pregue? Como terão acesso a Jesus se nós não nos tornarmos parecidos com Ele? Você está comigo? Diga amém. Então entende isso, irmão. Olha para mim, não se distrai. O inferno está mais interessado em confundir você do que em matar você. Confundir os seus filhos do que matar os seus filhos. Confundir a sua casa do que em matar a sua casa. Você sabe por quê? Porque quem não está contra ele trabalha para a construção do reino dele, um reino de confusão. Um reino de confusão. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se eu creio que a palavra é a verdade, eu entendo que eu estava lá, mas Deus me trouxe para um novo tempo, para um novo lugar, uma nova mentalidade. Romanos diz: transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outro momento a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Você está comigo? A gente está confundindo algumas coisas, irmão. E eu vou terminar essa mensagem à noite, mas eu queria tanto poder passear com vocês sobre algumas áreas que a gente está confundindo. Eu vou falar bem rapidinho, sobre 2 pelo menos. Alguém me dá 5 minutos para eu terminar essa mensagem? De verdade, levanta sua mão, deixa eu te ver. 5, 10, 15, 20, 30. Ok, vamos junto. Não se distrai, olha para cá. Confundimos o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. O Deus das coisas difíceis é aquele Deus que a gente fala: cara, só tem 1% de chance, eu vou me agarrar em Deus e quem sabe vai acontecer. Cara, essa porta é difícil de eu conseguir entrar, esse milagre é difícil de acontecer. Irmão, Deus não é o Deus das coisas difíceis. As coisas difíceis a gente consegue viver por sorte. Pega isso. Era muito difícil conseguir esse trabalho. Cara, eu dei uma sorte, aconteceu. Agora, as coisas impossíveis a gente só vive por fé. Não tinha como acontecer. Deus tornou inevitável. O Deus que torna o impossível, vamos comigo, igreja. O Deus que torna o impossível algo inevitável não é o Deus das coisas difíceis, é o Deus das coisas impossíveis. Sabe quantos % existia de chance de Lázaro ressuscitar? Fala comigo: 0. Lázaro não estava entubado, Lázaro não estava mal, Lázaro não estava com febre, Lázaro não estava cansado, Lázaro estava morto e Jesus trouxe ele de volta da morte. Irmão, Jesus ouve que o seu amigo está doente. Sabe por que ele demora? Porque ele queria que aquilo acontecesse. É a vontade permissiva de Deus. Ele olha a eternidade e fala: se eu não for, Lázaro vai morrer. Mas espera aí, se ele morrer e eu trouxer ele dos mortos, vai se manifestar a glória do meu Pai. Então eu vou chegar lá, fica tranquilo, avisa que eu estou a caminho. Ele chega e toda a criação que está lá em torno começa a querer dizer para o Deus do tempo em que tempo Deus deveria chegar. Você deveria ter chegado mais cedo. A irmã de Lázaro fala: olha, se você não tivesse atrasado, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: ei, fique em paz, ele vai ressuscitar.
Ela jogou Jesus no passado. Se você tivesse feito diferente. Aí ele fala, ele vai ressuscitar. Aí ela agora pega e joga Jesus no futuro. Ela fala, eu sei, naquele grande dia, quando os mortos ressuscitarem. Ele fala, não. Não me joga no teu passado, nem me joga no teu futuro. Eu estou te dizendo que ainda hoje ele vai ressuscitar. Então ele se aproxima do lugar onde Lázaro está e ele faz um convite para um homem morto. Essa é a loucura da fé. A Bíblia diz que aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. E se a igreja se confundir e começar a aceitar uma teologia de justiça própria, eu faço para merecer. Irmão, não confunda posicionamento com você ser merecedor. Nós nunca seríamos merecedores daquilo que Deus quer fazer por nós. A gente não merecia salvação, a gente não merecia ser trocado por Ele. A gente não merecia ter o que tem, viver o que vive, ser chamado de filho. Nós éramos escravos. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus nos nossos pensamentos. A criação se voltou contra o seu Criador. Então não é sobre mérito, é sobre graça, um favor imerecido. Deus olhou para você e viu Ele em você, e Ele desejou fazer. Deus não abriu mão de você, não desistiu de você, não se esqueceu de você. Ele poderia ter deletado e feito de novo um sermão que eu olho e falo, eu acho que não tem sentido. Eu posso apertar delete e recomeçar. Um negócio que você começa e quebra, você vai abrir mão dele, vai recomeçar. Quantas pessoas têm aberto mão de relacionamentos, casamentos, ministérios, alianças? Deus poderia ter olhado e falado, quer saber, eu só fiz 2, os 2 deram errado, eu vou fazer de novo. Eu só fiz 2. Na ótica natural ele só tinha feito 2, mas na ótica espiritual ele já tinha visto cada um de nós. Chamava pelo nome e conhecia cada um de nós antes da gente ser formado. Eu creio que ele já viu o rosto de Ceci gerações antes dela nascer. Ele já viu o rosto de Benício, ele já viu o meu rosto, o seu, da sua família, dos seus pais. E aí quando ele olha isso, ele fala, não dá para abrir mão de algo que eu já amo. Você está comigo? Eu não vou deletar, eu já tenho amor por eles, e não dá para abrir mão. Eu não abro mão deles. Então Jesus chega diante de Lázaro morto. Fala isso comigo, diga morto. Para a ciência, impossível. Para os homens daquela época, impossível. Para cada um de nós hoje, impossível. Para um corpo que já fedia, impossível. Para uma matéria decomposta, impossível. Para a química, impossível. Para a física, impossível. Para Jesus, inevitável. A vida fez um convite em meio a um cenário de morte. E sabe o que aconteceu? Convite aceito. A palavra de vida invade a morte e fala, eu quero de volta quem é meu. Lázaro sai. Só que a Bíblia diz que quando ele sai, ele ainda está atado. Pega isso, irmão. Tem muita gente que já experimentou o novo nascimento, mas ainda não permitiu que Deus removesse algumas talas emocionais. Lázaro está agora vivo, ressuscitou, mas ele ainda está preso. É possível nascer de novo e ainda estar preso. Se a gente não permitir que Deus seja, além do nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que muda as vestes, muda a mentalidade, aquele que muda a nossa jornada, muda o nosso coração. Ele fala, ei, tira dele as talas, tira dele as amarras. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O que o Evangelho tem para nós não é só um novo começo, é caminhar debaixo de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos dentro de nós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É uma nova natureza, é um novo DNA, é uma nova essência, é um novo nome, é uma nova história. Então não se confunda, o Deus das coisas difíceis pode ser qualquer Deus, mas o Deus do impossível é só Yeshua. O Deus que chama os mortos de volta à vida, o Deus que abre o mar para a gente passar.